Olá, que a sua semana seja ótima. Sejam bem-vindos de volta. Hoje a gente continua o nosso mergulho no livro Eleitos Mais Livres, do teólogo Norman Geisler. Isso mesmo. No nosso último encontro, a gente desvendou os dois primeiros pontos do que o autor chama de calvinismo extremado, que são a depravação total e a eleição incondicional. Foi uma conversa bem densa, né? Sobre a natureza humana, a soberania de Deus. Muito. E hoje, a missão é fechar o famoso acróstico TULIP. Exato. Vamos analisar os 3 pontos que faltam: a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. A gente vai tentar entender o que cada ponto quer dizer, do ponto de vista que o livro critica. E depois explorar como o autor, o Geisler, responde a cada um deles usando a Bíblia e a lógica também. Preparem-se, porque os argumentos são complexos e tocam em questões bem profundas sobre fé, livre-arbítrio e o próprio caráter de Deus. Vamos lá, então. Começando pelo L de TULIP, a expiação limitada. De forma bem direta, o que essa doutrina defende, segundo a fonte que a gente está analisando? Olha, a ideia central é que a morte de Cristo na cruz não foi para toda a humanidade. Não foi para todo mundo. Não. Foi uma ação específica com um alvo bem definido, pagar o preço do pecado apenas e exclusivamente dos eleitos, só daquele grupo que Deus escolheu para a salvação desde a eternidade. Exatamente. Ok, e qual é a lógica por trás disso? Porque, assim, à primeira vista parece uma ideia bem restritiva. A lógica, como o livro apresenta, é baseada na eficácia. Os defensores dessa visão argumentam que, se Jesus de fato morreu e pagou o preço pelos pecados de todas as pessoas, Sem exceção. então todas as pessoas, sem exceção, teriam que ser salvas. Isso. Se o pagamento foi feito, a dívida estaria quitada. Levar esse raciocínio ao extremo resultaria no universalismo. A crença de que todos, no final, serão salvos. Exato. E isso, para eles, é uma clara contradição às Escrituras, que falam de julgamento, de condenação. Entendi. Então, para evitar o universalismo, a expiação precisa ser limitada àqueles que de fato serão salvos. E eles usam textos bíblicos para apoiar isso, imagino. Com certeza. E o fascinante aqui é ver a ênfase que é dada a certas palavras, sabe? Por exemplo, Por exemplo, em Mateus 1, versículo 21, um anjo diz que Jesus salvará o seu povo dos seus pecados. Ou em Efésios 5, que diz que Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. o foco é em seu povo e a igreja. Isso. A interpretação é que esses termos não são só descritivos, mas limitadores. Eles excluem de propósito quem não faz parte desses grupos. Certo, o argumento parece bem amarrado. Como é que o Geisler responde a isso? Porque parece uma leitura bem consistente desses versículos específicos. A resposta dele é que essa interpretação, embora pareça consistente, comete uma falácia lógica fundamental. Uma falácia. É o que se chama de falácia da negação implícita. Ele explica que afirmar um positivo não significa necessariamente negar todo o resto. Isso soa um pouco técnico. Tem um jeito mais simples da gente pegar isso? Tem. E a analogia que o Geisler usa é ótima. Ele diz assim: se eu afirmar eu amo minha esposa, essa frase não contém de forma alguma a informação de que eu não amo meus filhos. A afirmação sobre a esposa é verdadeira, mas não exclui o amor pelos filhos. Da mesma forma, dizer que Cristo morreu pela igreja é uma verdade bíblica profunda. Mas essa afirmação por si só não exclui a possibilidade de que o alcance da morte dele seja ainda maior. Exatamente isso. Agora ficou claro. É como dizer: esse remédio foi feito para dor de cabeça, o que não significa que ele não sirva também para dor muscular. A especificidade não anula a generalidade. Perfeito. E aí que ele joga o peso de versículos com escopo universal explícito, tipo João 3,16. O mais famoso, claro, porque Deus tanto amou o mundo. Ele não amou apenas a igreja, amou o mundo. E talvez ainda mais forte seja a 1 João, capítulo 2, versículo 2. O que diz lá? Diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo.
O texto parece que se antecipa e já derruba a ideia de limitação. Isso nos leva a um debate clássico sobre o significado de palavras como todos e muitos. Como o livro aborda isso? Ele vai direto para uma passagem crucial em Romanos, capítulo 5. Lá, Paulo diz que pela graça de Cristo, a dádiva de Deus transbordou para muitos. Interpreta muitos como apenas alguns os eleitos, né? Em oposição a todos. Isso, o que parece fazer sentido num primeiro momento. Parece. No entanto, Geisler argumenta que o contexto da passagem mostra outra coisa. Paulo não está contrastando muitos com todos. Ele está contrastando muitos com um só. Um só. Adão? Exato. Por causa da desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Pela obediência de um só homem, Cristo, muitos recebem a graça. Entendi a simetria. E na mesma passagem, Paulo usa todos e muitos de forma intercambiável para descrever o mesmo grupo, a humanidade afetada por Adão. Se muito significasse só alguns, a lógica nos forçaria a concluir que apenas alguns se tornaram pecadores por causa de Adão, o que destrói a doutrina do pecado original. Nossa, essa análise do contexto muda a perspectiva. Então, qual é a conclusão de Geisler sobre a expiação? A conclusão dele é que a expiação deve ser vista em dois tempos. Ela é universal na sua provisão, mas limitada na sua aplicação. Como assim? A morte de Cristo tornou a salvação suficiente e disponível para todas as pessoas, mas ela só se torna eficaz na vida de quem a recebe pela fé. É como um banquete preparado para uma cidade inteira. A comida está lá para todos, mas só quem aceita o convite e vai comer é que de fato se alimenta. Exatamente. Essa a analogia. E essa distinção tem consequências enormes para a imagem que a gente tem de Deus, não é? Gigantescas. Geisler argumenta que a doutrina da expiação limitada leva inevitavelmente a um Deus com um amor limitado. Ele cita R.C. Sproul, um grande defensor da visão calvinista, que, ao ser confrontado com o problema dos não eleitos, responde que Deus não tem obrigação de ser gracioso com todos. Nossa, que resposta dura. E para Geisler, essa é uma visão de Deus baseada no voluntarismo, a ideia de que algo é bom simplesmente porque Deus o quer. E qual a alternativa? Geisler contrapõe isso dizendo que o amor não é uma escolha arbitrária de Deus, mas um reflexo da sua natureza imutável. Um Deus que é, por essência, todo amoroso, não pode, por definição, não amar a todos. Essa ideia de um amor universal que convida a todos parece bater de frente com o próximo ponto da nossa lista, a graça irresistível. Com certeza. Porque se o amor e o convite são para todos, como a graça pode ser irresistível apenas para alguns? Vamos entrar nesse ponto. É a transição perfeita. A graça irresistível, ou como alguns preferem chamar a graça eficaz, é o ido to leap. Certo. A doutrina sustenta que quando Deus decide regenerar uma pessoa, o chamado do Espírito Santo é tão poderoso que o indivíduo não pode resistir. A vontade humana, nesse momento, é subjugada pela vontade divina. Não há como dizer não. Exatamente. E a história do faraó no livro do Êxodo é quase sempre o exemplo principal para defender isso, correto? A ideia de que Deus endureceu o coração do faraó soa como um caso claro de uma vontade humana sendo sobrepujada. É o exemplo clássico citado por Paulo em Romanos 9. A leitura superficial sugere que o faraó era uma marionete nas mãos de Deus, sem chance de escolher diferente. Mas Geisler convida a gente a fazer uma análise mais cuidadosa do texto, certo? Isso. E essa análise revela algo fascinante. O livro de Êxodo afirma em pelo menos 10 ocasiões que o faraó endureceu o seu próprio coração ou que seu coração se endureceu. Então ele mesmo endureceu o coração primeiro. Várias vezes. Somente depois de repetidos atos de teimosia e rebeldia do próprio faraó é que o texto passa a dizer que Deus o endureceu. Peraí, isso muda tudo. A ação de Deus parece ser uma consequência e não a causa inicial da dureza. Exatamente essa é a interpretação de Geisler.
É como se Deus apenas confirmasse a decisão que o faraó já tinha tomado. Interessante. E ele vai ainda mais fundo. Ele analisa a palavra hebraica para endurecer, que é shazak. E o que ela significa? Essa palavra pode significar tornar duro, sim, mas seu significado primário é fortalecer, firmar ou encorajar. Então Deus não teria criado a teimosia. Mas apenas fortalecido ou dado força à obstinação que já existia no coração dele. Nossa, a analogia que o autor usa é poderosa. O mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. O resultado não depende do sol, mas da natureza do material que recebe o calor. A ação de Deus era a mesma, mas a resposta do coração do faraó determinou o efeito. Isso é muito forte. É muito. Mas um defensor da graça irresistível poderia dizer, ok, mas e a imagem do olheiro e do barro em Romanos 9? Paulo diz claramente, o olheiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para honra e outro para desonra. Isso soa como determinismo puro. É um ponto crucial, e Geisler lida com ele de frente. Ele nos lembra que Paulo não inventou essa imagem. Ele está citando o profeta Jeremias, capítulo 18. E o que o contexto original em Jeremias diz? A mensagem é o oposto do fatalismo. Deus diz a Jeremias para ir à casa do oleiro, e lá a mensagem é: se a nação que eu adverti se desviar do mal, eu me arrependerei da desgraça que planejei trazer sobre ela. E o inverso também é verdade. Ou seja, é a resposta humana, o arrependimento ou a rebeldia do barro que determina o que o oleiro fará com ele. A condição do barro influencia a ação do oleiro. Então, Geisler está argumentando que Paulo, ao usar a imagem, teria em mente o seu significado original em Jeremias, que inclui a resposta humana? Precisamente. E para reforçar isso, ele traz à tona passagens do Novo Testamento que parecem contradizer diretamente a ideia de que a graça não pode ser resistida. Quais? Em Atos 7, Estevão, pouco antes de ser apedrejado, acusa seus ouvintes: povo teimoso, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. A palavra resistem está lá, explícita. Exato. E tem a comovente lamentação de Jesus sobre Jerusalém, em Mateus 23. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, mas vocês não quiseram. A vontade de Deus de reunir encontrou uma resistência que naquele momento prevaleceu. Impressionante. E quanto ao argumento mais sutil de que Deus não força a vontade, mas simplesmente a muda. Ele dá um novo coração, com novos desejos, e aí a pessoa livremente escolhe Deus. Geisler chama isso de uma manobra sem sucesso, um eufemismo para coerção. Por quê? Para ele, se Deus implanta uma nova vontade sem o consentimento da antiga, isso ainda é uma forma de violação. Um amor que é o resultado de uma programação divina, por mais benevolente que seja, não é um amor genuíno. Faz sentido. E ele encerra o capítulo com uma citação devastadora do C.S. Lewis, que diz: há somente duas espécies de pessoas no final. Aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz no final, seja feita a tua vontade. Essa frase do Lewis é de arrepiar. Totalmente. A ideia de Deus, por respeito à nossa liberdade, nos entregar aos nossos próprios desejos, é uma imagem aterrorizante do inferno. E isso nos leva, de certa forma, ao nosso último ponto. Perfeito. O que acontece depois que alguém diz sim a Deus? Vamos pro P do Tulip. A perseverança dos santos. Isso. Popularmente conhecida como uma vez salvo, sempre salvo. E aqui é importante notar que há uma área de concordância muito maior entre as diferentes visões teológicas, inclusive a de Geisler. Certo. Então a ideia básica é que se uma pessoa foi genuinamente salva por Deus, ela não pode perder essa salvação. Em essência, sim. A ideia fundamental compartilhada por todos é que aqueles que foram verdadeiramente regenerados por Deus, os eleitos, irão perseverar na fé até o fim e serão salvos. A Confissão de Fé de Westminster define isso de forma categórica, e Geisler, vindo de uma tradição mais arminiana, concorda com a segurança do crente. Se todos concordam no ponto principal, onde está a divergência que Geisler aponta?
deve haver alguma nuance crucial. A divergência não está no fato da perseverança, mas em como isso afeta a certeza da salvação do crente aqui e agora. Ah, a certeza. Exato. Enquanto uma visão mais moderada, como a de Gessler, defende que a pessoa tem segurança eterna a partir do momento em que crê, alguns calvinistas mais extremados, segundo a análise do livro, introduzem uma condição que muda tudo. E qual seria essa condição? Eles argumentam que a única evidência certa de que a sua experiência de salvação inicial foi genuína é a sua perseverança contínua em fé e boas obras até o fim da sua vida. Nossa, pera um pouco. Isso muda completamente a experiência cristã. Muda tudo. A certeza da salvação deixa de ser um ponto de partida e vira uma linha de chegada que a pessoa só cruza quando morre. Exatamente. Na prática, isso implica que, se alguém que professou a fé por 20 anos se desvia, o que se chama de apostasia, e morre nesse estado, A conclusão não é que a pessoa perdeu a salvação. a conclusão é que ela nunca a teve. Sua fé inicial, por mais sincera que parecesse, era uma falsa fé. A prova final e irrefutável da eleição seria literalmente chegar ao céu. E isso soa pastoralmente bem duro. Quer dizer que um pastor que segue essa linha teria dificuldade em dar segurança para um membro da igreja que está lutando com a dúvida. Exatamente essa a implicação pastoral que Gessler critica. A mensagem seria algo como: continue lutando e veremos no final se você era um dos nossos. Pois é, essa visão pode gerar uma ansiedade espiritual constante, onde a certeza nunca é absoluta, mas sempre condicional à performance futura. A pessoa viveria com a possibilidade de ter uma falsa certeza. E então, o que tudo isso significa? Fizemos essa jornada pelos 3 últimos pontos do Tulip, sempre vendo o argumento e a contra-argumentação de Norman Geisler. Qual é o fio condutor que amarra tudo isso? O fio condutor na obra de Geisler parece ser uma defesa apaixonada de 2 coisas interligadas: o caráter de Deus e a realidade da liberdade humana. Ele constantemente faz as perguntas: o amor de Deus é genuinamente universal ou é seletivo? A graça divina é coercitiva, que se impõe, ou é persuasiva, que convida? E a nossa certeza de salvação é algo que podemos ter como âncora para a alma hoje, ou uma esperança que só será confirmada no futuro? Exato. São perguntas que definem toda a experiência de fé. E para o nosso pensamento final, voltamos a uma citação que já mencionamos. O livro cita C.S. Lewis dizendo que Deus não pode violentar, pode apenas persuadir. Essa citação nos deixa com uma pergunta que ecoa muito além da teologia, tocando a filosofia e a própria natureza do relacionamento. E qual é a pergunta? A pergunta é: se a persuasão divina é infinitamente sábia, o amor de Deus infinitamente atrativo e a beleza de sua santidade infinitamente cativante, em que ponto para uma vontade humana finita e frágil essa persuasão avassaladora se torna, na prática, indistinguível da coerção? Isso. Onde exatamente está a fronteira entre ser cortejado pela divindade e ser inevitavelmente subjugado por ela? Uma pergunta poderosa para refletirmos. Nossa próxima análise continuará explorando as implicações desses sistemas de pensamento conforme o livro Eleitos Mais Livres. Deus abençoe a todos.